Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim mostrar para vocês as leituras do mês de fevereiro. Bom, antes de falar das leituras de fevereiro propriamente ditas, eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou os VIPs. Foi uma semana tendo vídeo todo dia e eu tentei variar bastante os temas. Então teve bate-papo, teve indicação de livro do Para Gostar de Ler, teve projeto Lendo a Ditadura, teve um monte de coisa. E o último dia eu resolvi fazer um sorteio de um ano do canal, então se você ainda não está participando e quer participar, quer ver quais livros eu estou sorteando, passa lá no vídeo, o link vai estar embaixo na descrição, que você pode preencher o formulário e se inscrever até o dia 14 de março. Além disso, eu queria falar rapidamente sobre o vídeo de bate-papo que eu tive com vocês a respeito de livros de youtubers. E eu tava com um pouco de medo de soltar aquele vídeo porque é um tema muito polêmico, mexe com algumas paixões. E o pessoal foi super receptivo e super, assim, educado nos comentários. Mesmo quem discordou, foi, assim, incrível debater com vocês. Eu devo falar aqui que eu fui um pouco categórica na minha opinião. E por eu não ter lido nenhum livro de youtuber, eu não conheço exatamente o conteúdo. Em um dos comentários, uma amiga falou que parece que um dos livros incita a violência contra a mulher. E nesse caso a gente tem que pensar em outros aspectos, principalmente no tipo de educação que a gente está dando para os jovens e para as crianças, para que eles se tornem críticos em relação a esse conteúdo que eles leem. Mas censurar também é complicado. Eu vou deixar um vídeo muito interessante sobre censura, que é o vídeo do Yuri do Livrada. Na verdade, ele está discutindo a possível censura que pode ocorrer no livro Minha Luta, do Hitler, que agora entrou em domínio público e tem editora querendo lançar e está dando uma polêmica muito grande. Eu gostei muito do vídeo dele, os argumentos são muito sólidos. E se vocês puderem assistir, eu vou deixar aí na descrição, tá? Vamos às leituras de fevereiro, então. Fevereiro durou aí uns 2 anos, pelo menos pra mim. Eu não me lembro de fevereiro ser tão arrastado e dessa vez foi um mês longo. Eu comecei o mês lendo O Pássaro do Bom Senhor, do James McBride, da editora Bertrand Brasil, que o Grupo Editorial Record me mandou de parceria. Eu escolhi esse livro. E é um livro muito legal. Gente, se você gostou do Sol é para Todos, eu recomendo você ler esse. Ele é um pouco mais lento, tem menos reviravoltas, assim, mas ele é muito interessante. Ele trata da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Então, o retrato de algumas partes dos Estados Unidos no século XIX que ele faz é muito interessante. Inclusive o Oeste, que era considerado um território bastante inóspito, aquela marcha para o Oeste, todo aquele velho Oeste que a gente conhece dos filmes, né? Uma coisa violenta mesmo. Mas a história, basicamente, é a história de um menino que era escravo e ele é libertado por um velho chamado John Brown. O John Brown é uma figura histórica dos Estados Unidos, é um cara bastante polêmico, porque ele lutava pela abolição, mas de maneira violenta. Me lembrou um pouquinho o cangaço aqui no Brasil, sabe? Então, assim, a causa era interessante, mas os meios eram extremamente repreensíveis. E aí o velho liberta o Henry, que é esse escravo, criança, e o Henry não tem para onde ir e acaba se incorporando ao bando do John. Só que o John acha que o Henry é mulher. Ele chama o Henry de cebola. Então o livro, além de trazer coisas sobre racismo, ele também traz questões do feminino e do masculino, de qual é o papel de cada um, porque o Henry acaba incorporando um pouco esse papel de ser menina para escapar algumas funções que os homens tinham e que ele não queria fazer. Então, assim, você vê muitas formas de resistência, super legal. Eu recomendo muito esse livro. Tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. Depois eu li o maravilhoso Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu fiz já um vídeo para vocês, eu já gravei. Ele vai ao ar um pouquinho mais tarde, talvez na semana que vem. Fiquem de olho aí, se você quiser receber os vídeos novos, se inscreve no canal. Mas eu vou falar especificamente sobre esse livro. Esse foi o livro do mês de fevereiro para o Leia Mulheres de Belo Horizonte. E a Conceição Evaristo foi no nosso encontro. Então foi, assim, extremamente emocionante. Esse aqui é um livro de contos. A Conceição é uma autora negra. A maioria dos personagens aqui é negro, e é pobre, e é mulher. Então tem muita coisa interessante. Eu não vou contar agora porque eu já gravei um vídeo inteiro sobre isso. E aí quem quiser dá uma olhadinha lá, tá bom? É muito recomendável. É um livro fininho de contos.
Ah, foi ele que eu li pro meu desafio, do grande desafio do Culto Booktuber, de fevereiro, que pedia para eu ler um autor nunca lido. Eu acabei lendo a Conceição Evaristo. Para o segundo desafio de fevereiro, que era um autor nordestino, eu escolhi A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Já saiu vídeo sobre ele, na verdade eu recomendei no Para Gostar de Ler. Uma história leve, divertida e que vai agradar muitos públicos. E autora nacional e contemporânea. Não tem nada de ruim desse livro. Depois veio a Carnatona, que foi a maratona de carnaval, e eu gravei um vlog. Quem não viu, tem vídeo. E nessa maratona eu consegui adiantar a leitura dos Miseráveis, do primeiro volume, além de ler por inteiro O Negro na Formação da Sociedade Paraense, que é um livro muito legal de história. É uma história regional, mas dá para você extrapolar essa história regional do Pará para o Brasil como um todo. Então, é um livro do Vicente Salles, que é historiador. O rigor das fontes é muito forte. E é da editora Pacatatu. Eles me enviaram para que eu resenhasse como parceria. Então, muito obrigada, Pacatatu. Eu gostei demais desse livro. E durante a maratona também eu li uma peça do Shakespeare, que foi Romeu e Julieta. E eu já comentei um pouquinho com vocês. Eu acabei comentando de uma maneira um pouco superficial, né? E a Luciana comentou aí comigo, Luciana Lamblet. Não sei se fala assim o sobrenome, desculpa, Lu. Mas eu achei muito legal a interpretação que ela fez do Romeu e Julieta. Eu vou passar para vocês para ver se vocês concordam. Ela disse que enxerga a peça do Romeu e Julieta muito mais como uma peça de transgressão social do que de amor. Ou seja, de um desafio ao estado das coisas, da própria guerra entre as duas famílias, enfim. E se você for olhar o final da peça, existe uma denotação bastante conservadora, porque os dois perdem, ou os dois morrem. Então, nossa, eu achei essa interpretação muito boa. Valeu, Lu. Eu falei umas coisas meio bobinhas, né? Mas assim, é que eu achei uma peça leve e tal, e na verdade ela pode ter mais coisas pro fundo. Aliás, deve ter. Afinal, Shakespeare é esse gênio que a gente conhece, né? Depois eu li esse livro aqui, que é um livro infantil, O Primeiro Homem e Outros Mitos dos Índios Brasileiros, da Bette Midler. Na verdade, é uma compilação de mitos indígenas que ela ouviu durante vários períodos. A Bette é antropóloga, então ela não é autora, né? Ela é a escritora, vamos dizer. E é um livro que conta mitos. Então, por exemplo, a origem do homem, a origem de algumas coisas. É super rapidinho, é um livro infantil. E a arte combina muito com a questão indígena. Tem esse primitivismo. E a ilustradora é a Luana Geiger. Ela é formada pela FAO, na USP. Esse aqui é a História do Peido. Esse livro faz parte de uma coleção da Kozak Naif, chamada Mitos do Mundo. E aí a gente tem um livro de mitologia afro-brasileira, livro de mitologia cigana, relatos míticos dos incas, dos maias, mitologia indiana, mitos judaicos e assim por diante. É uma coleção que eu gostaria de ter inteira. Mas não sei se vai dar, né, gente? Dinheiro. Depois eu li A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, que é um livro de contos do Ray Bradbury, o mesmo cara que escreveu Fahrenheit 451. E eu tirei a prova de que eu realmente não gosto das coisas que o Bradbury escreve. Eu já não curti o Fahrenheit 451, que eu sei que muita gente adora. Na verdade, assim, eu acho as ideias que ele tem, isso serve para o livro de contos também. As ideias que ele tem são excelentes, são ideias geniais. Mas ele não consegue executar bem, apesar da escrita dele ser boa. Para mim, ele não consegue resolver as coisas que ele propõe. E isso me deixa muito frustrada, me irrita muito. Então, assim, os conflitos que ele cria, os nós da narrativa, as ideias que ele tem são muito boas. Mas, na minha opinião, ele não consegue satisfazer, assim, ele não consegue resolver. Ele deixa muitas pontas soltas, e olha que eu gosto de finais abertos, em geral. As resoluções ou os desfechos eu acho muito fracos. E em todos os contos que eu começava, eu demorava para me concentrar e entrar na história. Então, assim, não foi um livro legal, não gosto muito do Bradbury, apesar da escrita dele ser boa e das ideias serem muito boas. Para não dizer que eu não gostei de nada, teve um conto que foi meu favorito, chamado As Frutas no Fundo da Fruteira, que é um pouco sobre loucura, aquele tema que eu gosto muito. Eu estou lendo muita coisa para o meu TCC, eu estou fazendo pós-graduação e nós temos um trabalho de final de curso, que é uma monografia, e eu quero fazer sobre videoaulas de história. Eu estou até encontrando um problema de bibliografia, porque
Existe muito material sobre o uso do material audiovisual para o ensino de história. Mas esse material audiovisual geralmente é material ficcional, por exemplo, filmes que contam sobre períodos históricos ou documentários a respeito disso. E não videoaulas, porque a videoaula ela é, na verdade, expositiva. Então, eu tenho um problema aí, mas tudo bem, eu estou lendo várias coisas. Uma delas foi essa, História e Audiovisual, do Rafael Rosa Hagemeyer, editora autêntica. São 3 capítulos em que ele faz um panorama de como o audiovisual se tornou fonte para a história. Então, quem estuda cinema, eu acho muito interessante ler esse livro. Ele não é muito longo, ele tem 150 páginas, mais ou menos. Eu li alguns trechos, não li o livro inteiro, do Ensino de História, Fundamentos e Métodos, da Cici Bittencourt, pela Cortez Editora. Esse é um clássico de quem faz licenciatura em História. É um livro que passa por muitos pontos importantes para quem vai dar aula, currículo, fontes que você pode utilizar, história local, conteúdos, como é que você seleciona conteúdos, como se dá aprendizagem em história, os processos metodológicos, enfim, é um livro muito completinho. Ele não é extremamente aprofundado, mas é porque ele passeia por vários temas. Esse, para quem faz licenciatura de História, é fundamental. Tem esse outro aqui que eu encontrei num sebo, eu paguei R$15, ele estava novinho, Escritos sobre Educação, do Daniel Mill. Na verdade, ele organizou, tem artigo de várias pessoas. São vários artigos sobre a utilização das tecnologias na educação, das chamadas novas tecnologias. Então, computador, videogame. O subtítulo do livro é assim: Desafios e possibilidades para ensinar e aprender com as tecnologias emergentes. É da Paulus Editora. E o outro que eu li também para o trabalho de conclusão foi Cibercultura, sob o olhar dos estudos culturais, do Rovilson Robb Brito, pela editora Paulinas. Eu vou usar a cibercultura como sendo um dos meus conceitos principais. E, aliás, cibercultura vem do conceito de ciberespaço, que foi criado pelo William Gibson, autor do Neuromancer. E eu comecei a lê-lo, mas eu não sei se eu vou conseguir ler agora em março. Enfim, eu comecei a ler, estou gostando, mas eu acho que vou ter que deixar para um pouquinho depois. O Gibson, esse aqui já foi. E o último que eu terminei de ler agora, no fim do mês, foi o primeiro volume dos Miseráveis. Esse livro é muito bom. Quem tiver interesse, leia. Fala sobre a França no século XIX, mas o mais fascinante para mim são os personagens que o Victor Hugo cria e as roubadas em que eles se envolvem, né? O Jean Valjean, que para mim é o protagonista desse livro, é um personagem brilhante. E ele não para de ser perseguido, coitado. Gente, salve Jean Valjean. E agora eu vou ler o volume 2. E mês que vem eu volto para contar para vocês. Isso foi tudo que eu li. Eu li mais alguns artigos, mas aí foi tudo em apostila, então tá solto por aí. Eu consegui ler tudo isso em fevereiro. Eu teria conseguido ler mais coisas de ficção se eu não estivesse fazendo TCC. Mas isso acabará logo, espero. E se você gostou, deixa um joinha pra mim. Me conta nos comentários se você leu alguma coisa bem legal em fevereiro. Se você já leu algum dos livros que eu indiquei aqui. E a gente se vê quinta-feira no Book Haul. Tchau!